Bem-vindo, bem-vinda. Este é o Saindo da Caixa com o Akasha. Programa que vai ao ar todas as segundas-feiras, às 7 horas da manhã, com leituras planetárias, trazendo informações sobre este momento atual, informações e percepções do Akasha. Eu sou Karen Liege, leitora de registros akáshicos, e já já eu conto tudinho para você. Fica aqui comigo. Ontem à noite eu fiz a leitura semanal e trouxe uma novidade para você. Aproveitei a presença da minha irmã aqui em casa e fiz com que ela fizesse junto a leitura planetária. Então hoje vocês vão ter duas leituras, duas percepções deste momento, para que você entenda e tenha um pouco mais de informação sobre esse momento, sobre as energias desse momento, para que a gente esteja sempre bem informado e possa fazer as nossas escolhas. Bom, eu vou começar então com a metáfora que eu acessei no momento em que eu abri o portal para os registros akáshicos planetários. E a metáfora que eu vi, ela é bem interessante. Não se assustem, porque a metáfora, ela é apenas uma forma de explicar o momento, as emoções, as situações, para que a nossa consciência se abra. Então, quando eu explico para você uma metáfora, eu trago muitas visualizações, eu trago muita simbologia e depois eu explico. Então, não se assuste com esta metáfora, porque apesar da metáfora ter uma aparência bastante catastrófica, a explicação dessa metáfora é bem mais suave, embora, novamente, os registros akáshicos, os senhores dos registros, estão aqui para nos puxar a orelha mais uma vez. Mas sem problemas, vamos adiante. Quando eu abro o portal, eu me vejo sobre uma praia. Uma praia imensa, ela realmente é muito extensa. E ela é formada por baías, pequenas baías, com muitas formações rochosas. Então a gente tem aquela área onde tem aquela areia bem branca e atrás o rochedo. Em todas as praias, né, essa extensão toda de praia é assim que ela se mostra. Eu vejo então se levantar uma onda, eu vejo um mar muito transparente, muito verde, a ponto de que quando essa onda se levanta, eu vejo dentro d'água muitos animais vindo em direção à praia. Eu percebo que eles é que estão vindo, eles é que estão se movimentando dentro dessa onda. Estão todos virados de frente para a praia, então eu vejo golfinhos, baleias, peixes, né, muitos animais. E eu vejo essa onda então vir até o rochedo. Ela vem, cobre toda a praia, vai até o rochedo, e quando ela volta, eu me dou conta desses animais todos mortos na areia, né? Como se eles tivessem se lançado à areia. E então eu explico para vocês o que essa metáfora assim tão gritante, né, nos fala nesse momento. Fala sobre autossacrifício. O autossacrifício que é exigido de nós nesse momento é aquele autossacrifício interno. Nós não estamos falando de mortes reais. Nós estamos falando aqui apenas de uma certa contenção dos nossos prazeres. Algumas pessoas ainda têm a sensação de que elas vão morrer se elas ficarem sem os prazeres. E eu vou lembrar para você que os prazeres, na grande maioria das vezes, têm a ver com o ego. É o ego que necessita do prazer, é o ego que necessita ter satisfação desses prazeres, das compulsões e tudo mais. O espírito tem uma outra visão sobre isso.
o espírito, ele vai olhar para a coletividade, para a humanidade, e não vai ficar preso aos seus próprios prazeres, tentando o tempo inteiro apenas satisfazer os seus próprios prazeres. É sobre esses prazeres que esse momento pede que a gente dê uma olhada. Quando, por exemplo, os meus prazeres colocam em risco outras pessoas. Vou usar aqui um exemplo que apareceu ali também, que é assim. Vamos imaginar que eu sou fumante. Obviamente eu não sou fumante, mas vamos imaginar que eu seja fumante. E que eu moro com uma família onde ninguém mais é fumante. Eu não devo colocar sobre eles o meu prazer de fumar. Principalmente se eles não quiserem. Eu não devo estar dentro daquela casa fumando, porque eles escolheram não fumar. Entendem? Esse é o meu prazer. Eles não têm nada a ver com isso. O outro não tem nada a ver com o prazer que eu tenho. Eu não posso colocar em risco, eu não posso colocar numa situação desconfortável outras pessoas, porque eu preciso ter os meus prazeres satisfeitos. Então, se eu sou fumante e eu moro numa casa onde pessoas não são fumantes, é melhor eu fazer isso fora de casa e, de preferência, não trazer isso para o contato dessa família. E aí eles estão falando isso sobre esse momento que nós estamos passando também, sobre o cuidado que a gente precisa ter. E o outro exemplo que usam aqui, que eu achei fantástico, é o fato de que, por exemplo, o Japão usa máscara há muitos anos. Para que usam máscaras? Por exemplo, quando eu estou gripada, eu coloco uma máscara para não passar o vírus para o outro. Aqui, a preocupação é com o outro. É não eu pegar, eu não estou me protegendo de um vírus. Eu estou protegendo o outro desse vírus. Isso é um ponto de vista que nós devemos olhar. Isso é o ponto de vista da compaixão. Isso é o ponto de vista do somos todos um. Não é um medo de pegar alguma coisa. Percebem a diferença? O medo de pegar alguma coisa é egoísta. A responsabilidade de não passar para o outro é que pensa na coletividade, é que é compassivo. Percebem que existe uma grande diferença entre uma coisa e outra? Então, vamos olhar para isso. Vamos olhar para esse momento. Que prazeres eu tenho? Que prazeres eu não posso abrir mão? E quando eu olho para isso, eu preciso então retomar o meu comportamento. Bom, vamos ver então agora a parte da metáfora que a minha irmã fez, que ela também é leitora de registros, a Márcia. Márcia Jaqueline, ela é uma terapeuta lá de Canela, também trabalha com leitura de registros, e ela trouxe uma metáfora também que é bastante perturbadora. Ela começa vendo o planeta de cima e ela vê esse planeta em chamas, com florestas sendo destruídas, muita destruição. E as palavras que ela usa é como se eu estivesse entrando em um vale de lágrimas, onde as pessoas gritam, choram, mas choram pelas suas próprias dores. Não estão preocupados com o outro, estão preocupados com as suas dores internas, com os seus medos, com todos os seus traumas e tudo mais. E de repente surge como se fosse uma luz, como se fosse uma luz azul ou ainda uma água, né? Isso varre o planeta e se curam, né? Esses fogos, essas destruições, é como se aquilo para a dor por um momento e as pessoas percebem então essa transformação, agradecem e voltam para a sua vida normal, voltam para a sua vida do dia a dia. E
elas começam seguindo a sua vida no primeiro momento muito bem e de repente vão entrando naquilo que a gente chama de repetição. Elas começam a repetir padrões. É como se uma escuridão viesse, né? Como se uma escuridão viesse e fosse infectando as pessoas, infectando, e as pessoas voltam para aquele padrão novamente de dor, como se elas tivessem esquecido de agradecer, esquecido de sentirem gratidão, e elas vão voltando para dentro da escuridão. Então, aqui é dito que isso acaba se repetindo exatamente porque as pessoas saem do padrão, porque as pessoas não aprenderam aquilo que precisavam ter aprendido. Então, volta e repete mais um ciclo, e mais um ciclo, e mais um ciclo. Nessa metáfora, traz novamente a questão dessa necessidade de nós entendermos de uma vez por todas que ninguém vem salvar o planeta. Nós é que precisamos mudar. Nós é que precisamos fazer a transformação. Eu acredito que a ajuda que nós precisávamos receber, nós já recebemos. Eu acredito que os seres que nos ajudaram tantas vezes, durante tantas e tantas e tantas encarnações, durante tantos milhares de anos, que esse é o momento em que a gente precisa aprender a fazer esse movimento sozinho. Eu tenho visto algumas pessoas falando, e essa é a minha percepção há uns 2 anos mais ou menos, uma sensação de estarmos agora sozinhos no planeta. Que os seres que vinham nos ajudando e contribuindo para todas as situações, não que eles tenham nos abandonado, mas que eles se retiraram. E eu percebo muito isto em função de que eu passei por um evento na minha vida onde eu tive uma mudança nos meus canais, e para ver esta mudança, para que os meus canais fossem reconectados, eu passei de um processo que se chama transição do índigo para o cristal. Então eu mudei a frequência. Nessa mudança de frequência, o canal ele é removido. Então eu perco a minha conexão com o eu sou, eu perco a conexão com os seres com os quais eu me comunicava. E eu passei 2 anos sentindo esse vazio, como se fosse um abandono, né? Como se esses mestres, esses seres que me auxiliavam tivessem desaparecido por um momento. E essa sensação, ela tem estado presente em vários trabalhos. Eu falo, por exemplo, assim, a leitura de registros acásticos, para mim, ela está cada vez mais pontual, ela está cada vez mais precisa. Mas a leitura de registros acásticos não depende destes seres que nos ajudavam. É uma conexão direta com a caixa, é um acesso direto à informação. Esses seres que nos ajudavam, eles começaram a silenciar. E um dia, num acesso, eu questionei a Kuthumi por que a mensagem que ele estava passando era tão curta, não levou 5 minutos. E ele disse: porque vocês vão precisar cada vez menos das nossas mensagens. E ali eu entendi que eles estavam se retirando para permitir a nós fazer um movimento que somente nós podemos fazer. E então fica uma última mensagem para essa parte. A gratidão é o sentimento que vai nos transformar. A gratidão é que vai fazer com que a gente entenda que toda essa experiência é uma experiência terrena. A nossa vida não é aqui. A nossa vida não é neste plano. Existe uma consciência lá fora. E quando nós conseguirmos nos conectar a isso, e quando nós conseguirmos entrar nesse pensamento, nesse sentimento de gratidão, é que nós vamos verdadeiramente conseguir mudar as coisas aqui na Terra. Também falamos aqui sobre o fato de estarmos entrando num momento muito turbulento. Este ano, em geral, vai ser um ano bastante turbulento, onde nós teremos muita agitação, principalmente em âmbito familiar, muitos questionamentos, muita
falta de respeito pelo livre-arbítrio do outro. E isso vai começar a incomodar bastante. O fato disso começar a incomodar é que vai criar alguns conflitos. E fica dito também que em algum momento, a partir de abril, talvez seja essa turbulência, essas questões mais estruturais de Estado, de governo, se acelerem. Então existem mudanças, terão mudanças em vários âmbitos. Eu acredito que serão criadas novas leis, eu acredito que terão novas exigências em relação a tudo que está acontecendo, né? Então, eu acho que de alguma maneira geral, nós vamos perder certas liberdades, pelo que eu entendi aqui, né? E que o grande conflito que nós teremos é justamente o fato de que para muitas pessoas, talvez para a maioria, vai ser muito difícil perder certas liberdades, principalmente porque não estarão olhando para o outro, certo? Algumas liberdades serão perdidas em função de tentar obrigar as pessoas a fazer movimentos que não coloquem em risco a vida de outras pessoas. E as pessoas não querem mudanças, elas querem ficar no seu conforto, elas querem permanecer com as suas liberdades e com os seus prazeres. E isso está tornando muito difícil esse momento em vários âmbitos, principalmente o convívio das pessoas, né? Eu percebo que é nessas relações interpessoais que isso está ficando cada vez mais difícil. O que é pedido aqui o tempo todo é: tenham gratidão pelas lições que estamos tendo, tenham gratidão por este momento que a gente pode parar e dar uma olhada. Nós podemos fazer escolhas, obviamente, só que é pedido que a gente olhe para essas escolhas e que essas escolhas sejam feitas respeitando as escolhas dos outros. Não podemos impor as nossas escolhas para os outros. Num próximo momento também foi falado de que essa semana ela vai parecer talvez até um pouco mais tranquila, mas que existem muitas coisas acontecendo por baixo dos panos, como a gente fala. E muitas coisas sendo arquitetadas a nível também de política, governamental e tudo mais, mas nada que a gente também tenha que se preocupar tanto, né? Num último momento desta leitura, me é trazido de volta aquela primeira metáfora. Eu vejo novamente a praia, eu vejo novamente esses animais mortos na beira da praia, e eu vejo o surgimento de uma grande baleia, uma baleia gigantesca. E ela vem e ela é como se ela sugasse de volta para ela todos esses animais que estiveram ali. E essa metáfora, ela traz essa imagem dessa baleia como se fosse uma grande mãe, como se fosse uma consciência de mãe, trazendo, acolhendo esses que fizeram o sacrifício. Quando eu falo de sacrifício aqui, eu não estou falando de morte, eu estou falando de novo daquele sacrifício dos nossos prazeres pessoais, das nossas mudanças de hábitos, mudanças de atitude, aprendendo a respeitar a escolha do outro. Desta forma, esta imagem desta baleia que acolhe todos no seu coração traz para nós a imagem de uma consciência unificada, de que essas pessoas, quando conseguirem vencer os seus hábitos, os seus velhos hábitos, de agirem muito mais pelo seu próprio prazer, pelas suas crenças, pela sua forma de pensar sempre, sem querer fazer um movimento em prol do outro, essas pessoas, elas conseguindo entrar nessa consciência, que é a consciência unificada. E isto sim é um grande salto de consciência, isto sim será um grande movimento em prol da humanidade. Para quem não está acostumado, né, com essa linguagem, eu aconselho a olhar uma playlist que eu criei que fala sobre as 5 fases da formação de caráter. Está aqui no canal, se você quiser, é só assistir e você vai entender o que eu falo sobre ego, que nós precisamos aprender
a curar o nosso ego, a reequilibrar o nosso ego, a aprender a transformar o nosso ego em um superego, transformar o nosso ego na visão do eu sou. Agradeço a todos vocês que ficaram até aqui. Um grande beijo no coração de vocês e até semana que vem.